Olá pessoal, estamos no nosso canal Educação em Física, gravando mais um vídeo de revisão de matemática básica. E hoje o assunto é frações. Importantíssimo dominar este assunto. Então vamos primeiro, como é que a gente representa uma fração? Essa é a notação clássica, né? De uma fração onde o termo A é o numerador, o termo B é o denominador. É importante saber quem é quem, porque quando a gente estiver analisando as propriedades e as operações com frações, a gente precisa saber diferenciar o numerador do denominador. Lembre-se, eu sempre digo que a matemática representa sempre alguma coisa, uma quantidade, uma medição. Então, o que as frações representam? Elas podem representar uma divisão, uma distribuição ou uma proporção ou relação entre quantidades, entre números. Vocês podem estar estranhando aqui a separação entre divisão e distribuição. Eu fiz essa separação para ficar mais claro. Vou dar alguns exemplos para a gente entender melhor. Muito embora a gente possa dizer que divisão e distribuição, em alguns casos, representam a mesma coisa. Então vamos ver. Primeiro caso, eu tenho R$ 9 para dividir entre 3 pessoas. Como que eu represento isso? Como que eu faço isso? Olha, uma fração, R$ 9 dividido entre 3 pessoas, certo? Agora um caso parecido, que pode ser uma divisão, e eu preferi usar o termo distribuição, porque fica mais fácil entender o que nós estamos representando. Então vejam só, suponhamos que eu tenho aqui uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate tem 8 pedaços. E eu quero distribuir esses pedaços para algumas pessoas. Como que eu faço essa distribuição, então? Vejam só, eu vou pegar 2 pedaços e distribuir para uma pessoa. Como que eu represento isso? Eu não tinha 8 pedaços? Eu estou pegando 2 para distribuir para a primeira pessoa. Eu tinha 8 pedaços e peguei 2 para distribuir para a primeira pessoa. Bom, a segunda distribuição, eu vou pegar 3 pedaços para distribuir para a segunda pessoa. Como que eu represento isso? Ó, 3 pedaços para distribuir para a segunda pessoa, ou seja, de 8, eu peguei 3, certo? A terceira distribuição, eu vou pegar um pedaço para distribuir para a terceira pessoa. Então, de 8, eu peguei 1, certo? E distribuí de 8 pedaços, distribuí um pedaço para outra pessoa. Os outros 2 eu guardei para mim, tá certo? Então, vocês perceberam como que eu usei frações para representar essa distribuição? De um total de 8, eu peguei 3 frações que representam como eu distribuir parte deste total. E a fração pode representar também uma proporção ou uma relação entre quantidades, entre grandezas. Vamos ver esse exemplo aqui. Em uma sala com 20 alunos, eu tenho 8 meninas e 12 meninos. Então eu pergunto, qual a proporção de alunos de cada sexo em relação ao total de alunos? Como que eu represento isso? Vamos aqui para o quadro. Eu tenho total de 20 alunos e 8 meninas. E no caso dos meninos, um total de 20 alunos, eu tenho 12 meninos. Então, essa fração está representando a proporção entre o número total de alunos e meninas, o número total de alunos e meninos. Certo? Então, lembrando, a fração pode representar divisão, distribuição e proporção ou relação entre grandezas. Certo? Vou apagar o quadro e a gente continua. Um conceito muito importante quando a gente fala de fração são as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade, embora a representação
na notação de fração seja diferente. Vamos dar uma olhadinha? Então, de novo aqui, ó. Peguei meu chocolate, então tenho 3 barras de chocolates iguais e dividi em 8 pedaços, 4 pedaços e 2 pedaços. E vou distribuir. Nesse primeiro caso aqui, eu vou pegar 4 pedaços de 8. Certo? Essa é a minha distribuição. Neste caso aqui, que eu dividi em 4 pedaços, eu vou pegar 2 pedaços de 8. Desculpa, 2 pedaços de 4. Certo? E nesse terceiro caso aqui, eu dividi em 2 pedaços. E vou distribuir 1 pedaço de 2. Note, reparem, aqui eu peguei a metade da barra, aqui eu peguei a metade da barra e aqui também a metade da barra. Então, fração equivalente é isso. 4 oitavos equivalem à metade da barra. 2 quartos equivalem à metade da barra e aqui a metade da barra equivale exatamente à metade, assim como as outras frações. Então essas frações são equivalentes. Por quê? Porque representam a mesma quantidade, certo? É possível então eu pegar uma fração e transformá-la ou descobrir frações equivalentes a ela? Sim, esse processo é muito simples. Vejam só. Uma fração, por exemplo, 3 quintos. Como que eu acho uma fração equivalente a essa? Eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, a fração 6 sobre 10 é equivalente a 3 sobre 5. Eu poderia multiplicar por 3, por exemplo. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Isso quer dizer que a fração 9 sobre 15 é equivalente à fração 6 sobre 10 e à fração 3 sobre 5. Bom, se eu usei a multiplicação para achar uma fração equivalente, será que eu posso usar a divisão para descobrir uma fração equivalente? Posso também. Vejam esse exemplo. 12 dividido por 20. Se eu dividir numerador e denominador pelo mesmo número, o que vai acontecer? Eu vou dividir o 12 por 4, vai ficar igual a 3. Eu vou dividir o 20 também por 4, vai ficar igual a 5. Reparem, é uma fração equivalente a 3 sobre 5, a 6 sobre 10 e a 9 sobre 15. Aqui eu dividi por 4, é como se eu tivesse pegado essa fração original e multiplicado por 4, certo? Então, descobrir fração equivalente é multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Outra ferramenta importante para a gente trabalhar com frações é reduzir frações com denominadores diferentes a um mesmo denominador. Essa palavra reduzir eu não gosto muito, porque dá a impressão que a gente está diminuindo alguma coisa. O sentido de reduzir aqui é transformar. Então, reduzir a um denominador comum é transformar frações que têm denominadores diferentes com denominadores iguais. É só isso. Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, então aqui nós temos um exemplo de reduzir frações a um denominador comum, ou seja, transformar os denominadores dessas frações em denominadores iguais. Como é que eu faço isso? O método é muito simples. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. 2 terços e 4 quintos. Como é que eu faço? Para achar um denominador comum, eu multiplico os dois denominadores. 3 vezes 5, 15. Então eu sei que esse vai ser o meu denominador comum. E como que eu faço o numerador? 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. Então, aqui estão as minhas frações reduzidas a um denominador comum. Lembrando, são frações equivalentes, certo? 2 terços equivale a 10 sobre 15. 4 quintos equivale a 12 sobre 15, certo?
Vamos ver um outro exemplo. Quando eu tenho mais de uma fração, como é que eu faço? Aqui é o clássico achar o mínimo múltiplo comum para saber qual deve ser esse denominador. Esse denominador igual para que eu possa reduzir essas frações ao mesmo denominador. O que é achar o mínimo múltiplo comum? Vamos ver o método. Eu vou pegar os denominadores dessas frações e vou colocar numa tabela. Como é que a gente faz isso? Vamos lembrar? Aqui, ó. 2, 4, 5. Aqui é 4, eu não preciso repetir, certo? E vou dividindo esses números por números primos, começando pelo 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 5 dá para dividir por 2? Não. Então, repete. Chegou no 1, eu posso parar. Continuo com o 2, ó. 2 dividido por 2, 1. 5 dá para dividir por 2? Não. Então, repete. Essa coluna chegou no 1, posso parar. O próximo número primo seria o 3. 5 não dá para dividir por 3, é o próprio 5. 5 dividido por 5, 1, posso parar. Qual que vai ser o mínimo múltiplo comum, então? A multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, para eu achar o mínimo múltiplo comum dessas 4 frações, este é o processo. Vamos lá, então. Vou apagar aqui só para a gente não poluir a lousa e a gente acha as frações que têm os denominadores iguais. Vamos lá, só um minuto. Então tá aqui, ó. Então a gente viu que o mínimo múltiplo comum é 20. Então como que vão ficar essas frações no mínimo múltiplo comum de 20? Então todas sobre 20, certo? 20. E agora é só dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 20 dividido por 2, 10, vezes 5, 50. 20 dividido por 4, 5, vezes 3, 15. 20 dividido por 5, 4, vezes 2, 8. 20 dividido por 4, 5, vezes 10, 50. Bom, qual que é a utilidade de nós trabalharmos com frações com o mesmo denominador? São duas, pessoal, e são essenciais. A primeira, quando a gente for trabalhar com operações com frações, fica muito mais fácil, porque elas estão com o mesmo denominador e a gente vai ver qual que é a facilidade disso. Mas tem uma outra utilidade também. Quando a gente quer comparar frações, saber se elas são maiores, menores ou iguais umas com as outras. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Agora que elas estão com o mesmo denominador, fica muito fácil, né? Eu ver que esta fração é igual a esta. Representam a mesma quantidade. 5 meios é a mesma coisa que 10 sobre 4. E eu percebo também que 50 sobre 20 é maior do que 15 sobre 20, que é maior do que 8 sobre 20. Então, 5 meios é maior que 3 quartos, que é maior que 2 quintos. Por que é maior? Porque nesse caso aqui, ó, um todo que eu dividi em 20 partes, eu estou pegando 15. Num todo que eu dividi em 20 partes, eu estou pegando só 8. Então, esta divisão é maior que esta aqui. Então, reduzir ao mesmo denominador comum tem essa utilidade. Vamos para a segunda utilidade, que são as operações com frações. Vou apagar e a gente já volta. Então, vamos ver como nós fazemos operações matemáticas com as frações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. No caso da adição e subtração, nós temos dois casos. Primeiro caso, os denominadores são iguais. Aqui é muito fácil. Eu mantenho o denominador e faço a operação com os numeradores. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O meu denominador é 5. Então, mantenho um 5 e faço a operação com o numerador. 3 menos 6 menos 3
mais 12, 9. 9 quintos, não preciso nem de outras contas, certo? E quando eu tenho denominadores diferentes? Esse é o meu segundo caso. Também muito simples. Reduzo as frações ao mesmo denominador. Transformo essas frações em frações com denominadores iguais, certo? Então, o primeiro passo é fazer isso. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu já sei que o meu mínimo múltiplo comum aqui entre 5, 3 e 6 é 30. Tentem fazer aí em casa para ver se dá certo. Já vou colocar aqui, ó. 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. 30 dividido por 5, 6, vezes 2, 12. 30 dividido por 3, 10, vezes 5, 50. 30 dividido por 6, 5, vezes 11, 55. Cuidado, aqui é menos, vamos manter o sinal, certo? Então agora, caiu no primeiro caso, né? Mesmo denominador, faço a operação com o numerador. 50 mais 12, 62, menos 5, 7. Resultado, então, dessa operação, 7 sobre 30, certo? E agora, como que eu faço a multiplicação e a divisão? Pessoal, a multiplicação é mais fácil ainda. A multiplicação é só multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Como é que fica aquela multiplicação então? Vejam só, eu vou multiplicar o 3 vezes o 5, o 7 vezes os 2. 3 vezes 5, 15, 7 vezes 2, 14. Está aí a conta, está pronto. E quando eu tenho mais de uma fração? É a mesma coisa. Eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores, certo? 4 vezes 7, 40, vezes 7, 280. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. 280 sobre 30. Agora vem a famosa simplificação. O que é a simplificação? Descobrir uma fração equivalente. Transformar o 280 sobre 30 numa fração equivalente a ele. Como que eu faço isso? Divido o numerador e o denominador por um mesmo número. Aqui fica fácil, né? Eu posso dividir os dois por 10. Vai ficar quanto? 28 dividido por 3. 280 dividido por 10, 28. 30 dividido por 10, 3. Mas, Ricardo, eu podia fazer isso antes? Já fazer essa simplificação? Antes de fazer essa multiplicação? Poderia. Como é que eu faria isso? A mesma coisa. Divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. A diferença é que aqui eu posso dividir o numerador dessa fração pelo denominador dessa outra fração pelo mesmo número. Isso não vai alterar o resultado. Então aqui, ó, se eu dividir o 4 por 2, aqui fica 2. Se eu dividir o 2 por 2, aqui fica 1. Se eu dividir o 5 por 5, aqui fica 1. E se eu dividir o 10 por 5, aqui fica 2. E agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28. 1 vezes 3, 3, vezes 1, 3, 3. Já cheguei na minha fração reduzida ou simplificada, certo? A multiplicação é muito simples. Agora, cuidado com a divisão. O que é uma divisão? Estou dividindo uma fração por outra fração, certo? Eu vou fazer uma demonstração aqui que vai ficar fácil de lembrar o que significa isso. Vamos ver? Imagina que essa fração 8 sobre 3 é um x. Uma fração não é representação de uma certa quantidade? Quando eu divido 8 por 3, eu estou expressando uma certa quantidade. Então vamos dizer que essa minha quantidade, toda essa fração, eu vou chamar de x. E essa outra fração aqui, 6 sobre 5, também está exprimindo uma quantidade. Eu vou dizer que essa quantidade
é y. Então, o que é 8 terços dividido sobre 6 quintos? É x dividido por y. Nada mais que isso. Então, como é que eu expresso isso aqui? Ó? X dividido por y, certo? Estou dividindo uma quantidade pela outra quantidade. Agora, vamos voltar para a fração. Então, como é que é a divisão de frações? Muito simples, ó. 8 terços dividido por 6 sobre 5. Então, isso aqui é a divisão de fração. 8 terços dividido por 6 sobre 5. Mas vamos lembrar, a multiplicação não é o inverso da divisão, ou a divisão é o inverso da multiplicação? Então, como é que eu faço a divisão de fração? Vejam só, esse é o método. Eu vou pegar, transformar a divisão numa multiplicação. Como? Invertendo o denominador. Então, multiplicação é o inverso da divisão. Divisão é o inverso da multiplicação. Então, como é que eu faço a divisão de fração? Eu transformo a divisão numa multiplicação, invertendo a fração que está no denominador. É o famoso mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da fração que está no denominador. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, essa divisão aqui, ó, 8 sobre 3, eu vou manter a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda, certo? O inverso da segunda, o que é? 5 sobre 6, certo? Então, como é que vai ficar essa divisão aqui, que agora virou uma multiplicação? 8 vezes 5, 40. 3 vezes 6, 18, certo? Posso simplificar? Achar uma fração equivalente? Posso. Divido os dois por 2. 40 dividido por 2, 20. 18 dividido por 2, 9. 20 sobre 9, certo? Poderia já ter feito isso aqui? Poderia. Como é que ia ficar? 4 dividido por 2, ou 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 3, 9. Certo? Então, pessoal, operações com frações é muito fácil. Agora nós vamos fazer um exemplo de aplicação de tudo isso, que eu tenho certeza que vocês vão dominar esse assunto e não vão mais se complicar na matemática e não vão mais se complicar na física. Vamos lá? Então, aqui está um exemplo de uma conta envolvendo frações e adição, subtração, multiplicação e divisão. E vamos aproveitar também para relembrar qual a ordem de solução, num caso em que eu tenho parênteses, colchetes e chaves. Então, lembrando sempre, eu começo pelos parênteses. Então, vou repetir aqui a chave, ó. Esse parênteses, o que eu tenho que fazer? Reduzir a um denominador comum. Quando tem 2 é fácil, né? Só multiplicar um pelo outro. 5 vezes 7, 35, certo? 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 2, 14. Menos 35 dividido por 7, 5. Vezes 3, 15, tá? Isso aqui eu vou multiplicar por 7 e 4. 7 sobre 4. Fechei o colchete, mais. Posso fazer aquela divisão já? Posso. Vou fazer passo a passo. Vou multiplicar pelo inverso da fração que está no denominador. 4 vezes 9 vezes 3 meses. Certo? Então, vamos resolver o parênteses aqui, ó. Aqui vai ficar como? 14 menos 1. 14 menos 15 menos 1 sobre 35. Tudo isso vezes 7 sobre 4, tá? Mas, já vou fazer aqui a multiplicação com as simplificações, ó. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Certo? 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Certo?
Então vamos tirar o nosso colchete e reparem, aqui é uma multiplicação, eu posso fazer uma simplificação então, certo? O 35 e o 7, os dois dividir por 7. Então como é que fica? 7 dividido por 7 dá 1, 35 dividido por 7 dá 5. Menos 1, vezes 1, menos 1, dividido por 5 vezes 4, 20. Mais 2 terços. Agora eu já posso continuar aqui, vou achar mínimo múltiplo comum. Quando são dois números é fácil, né? Se um não divide pelo outro, eu multiplico os dois para achar um mínimo múltiplo comum. 3 vezes 20, 60. 60 dividido por 20, óbvio, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 60 dividido por 3, 20. Vezes 2, 40. Qual que é o resultado de todo esse monstro aqui? 37 sobre 60. Certo? Aqui eu não consigo reduzir mais, então esse é o meu resultado. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Está com dúvida? Volta o vídeo, refaçam os exercícios. Vou deixar alguns exercícios de aplicação nos links. Já sabe, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos facilitar a vida de quem quer aprender física, recordando, revisando a matemática básica. Para você que gosta, que entende a teoria, não se complique na física por causa da matemática. Estamos no canal Educação em Física e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!